Iniciando os trabalhos dessa sessão, cumprimento e agradeço a presença dos vereadores, funcionários, imprensa e todas as pessoas presentes nesta sessão. Com a proteção de Deus, damos início à terceira sessão ordinária do ano 2024. Sejam todos bem-vindos. Convido o primeiro secretário, o vereador Marcos Paulo Corradini, que confira o quórum através da chamada nominal dos vereadores. Adolfo Florencio Preis. Presente. André Luiz da Silva Roy. Presente. Claudemir da Silva Homem. Presente. Claudemir Roto. Presente. Claudinei Vieira. Presente. Deuclésio Vanderlei Groto. Presente. Fernando Antunes. Presente. Marcos Paulo Corradini. Presente. E Wilson Ney Sereno. Presente. Presente a maioria absoluta dos vereadores, eu declaro abertos os trabalhos deliberativos desta sessão. Convido o vereador Claudemir Rotti que proceda à leitura de um texto bíblico. O que guarda a figueira comerá do seu fruto, e o que vale pelo seu senhor será honrado. O desenvolvimento profissional é fácil, até mesmo para as pessoas modestas e simples. Cuide bem de um gerente que está subindo e ele tomará conta de você. Aposte nessa regra. Faça com que o seu patrão seja tão feliz que ele não vai resistir em dividir isto com você. Palavras do Senhor. Damos início ao pequeno expediente. Convido o primeiro secretário para efetuar a leitura da segunda sessão ordinária do ano 2024. Ata 02/2024. Reunião dos vereadores do município de Itaipulândia, Estado do Paraná. Segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da 8ª legislatura. Realizada no dia 14 de fevereiro de 2024, às 19 horas, sob a presidência do vereador Claudinei Vieira e secretariado pelo vereador Marcos Paulo Corradini. Primeiramente, o presidente cumprimentou os vereadores, servidores e demais presentes na sessão. Com a proteção de Deus, declarou aberta a segunda sessão ordinária de 2024. Convidou o primeiro secretário para efetuar a chamada nominal dos vereadores, onde verificou-se a presença de número legal com ausência justificada do vereador Deuclésio Vanderlei Groto. O presidente declarou abertos os trabalhos preparados para a sessão. Convidou o vereador Fernando Antunes para proceder à leitura de um trecho bíblico. Prosseguindo a sessão, iniciaram-se os trabalhos do pequeno expediente. Foi lida e votada a ata da primeira sessão ordinária de 2024, sendo aprovado por unanimidade dos nobres vereadores. Na sequência, passou-se para o grande expediente. Em pauta, os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 02/2024, que concede a reposição salarial geral anual aos servidores municipal, sendo aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de Lei Legislativo 01/2024, que denomina a Rua Irineu Mário Grisen, aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de Lei do Legislativo 03/2024, que dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias dos subsídios dos agentes políticos do município de Itaipulândia, aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de Lei do Legislativo 04/2024, que concede a reposição de perdas inflacionárias aos subsídios dos vereadores do município de Itaipulândia, aprovado por unanimidade em primeira votação. Projeto de Lei do Legislativo 05/2024, que concede a reposição salarial geral anual aos servidores da Câmara Municipal de Itaipulândia, aprovado por unanimidade em primeira votação. Em seguida, foram lidas as mensagens dos projetos de leis encaminhados para análise das comissões permanentes da Câmara Municipal. Projeto de Lei 04/2024, que amplia o número de vagas de cargos de provimento efetivo existentes no quadro de servidores do município de Itaipulândia. Projeto de Lei 05/2024, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar até o limite de R$ 2.500.000. Projeto de Lei do Legislativo 02/2024, que denomina Campo de Futebol Joaquim Mariano Pires. Na sequência, foram lida e encaminhada ao Executivo Municipal a indicação 05/2024, apresentada pelo vereador Wilson Ney Sereno. Dando continuidade aos trabalhos da sessão, passou-se para a fase das considerações finais. Fez uso da palavra livre o vereador Adolfo Florencio Preis. Encerrada a palavra livre, não havendo mais nada para ser tratado, o senhor presidente agradeceu a presença dos vereadores e demais presentes. Agradeceu a proteção de Deus e declarou encerrada a sessão. E para constar, Euneli Grote, assessora legislativa da Câmara Municipal,
Lavrei a presente ata que, após lida aprovada pelo plenário, será assinada por todos os vereadores presentes na sessão. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam como estão e os demais se levantam. Declaro aprovado. Dando continuidade à sessão, passamos neste momento para o grande expediente. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei 02 de 2024. Projeto de lei 02 de 2024, que concede a reposição salarial anual aos servidores municipais de 4,62% de IPCA e 1,66% ganho real a partir de 1º de fevereiro de 2024 aos servidores municipais efetivos do quadro geral e magistério, bem como comissionados inativos e pensionistas, tomando como base de cálculo os vencimentos do mês de dezembro de 2023. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei 02 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Legislativo 01 de 2024. Projeto de lei do Legislativo 01 de 2024, que denomina a Rua Irineu Mário Grise e da outras providências. Autoria do vereador André Luiz da Silva Royer. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 01 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Legislativo 03 de 2024. Projeto de lei do Legislativo 03 de 2024, que dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias nos subsídios dos agentes políticos do município de Itaipulândia, subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais no percentual de 4,62%. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em votação o projeto de lei do Legislativo 03 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Ouvido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Legislativo 04 de 2024. Projeto de lei do Legislativo 04 de 2024, que dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias no subsídio dos vereadores do município de Itaipulândia, subsídio dos vereadores e do presidente da Câmara Municipal, no percentual de 4,62%. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 04 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da súmula do projeto de lei do Legislativo 05 de 2024. Projeto de lei do Legislativo 05 de 2024, que concede a reposição salarial geral anual aos servidores da Câmara Municipal de Itaipulândia. Reposição geral anual de 4,62%, bem como conceder 1,66% de ganho real a partir de 1º de fevereiro de 2024 aos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal, tomando por base de cálculo os vencimentos do mês de dezembro de 2023. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em segunda votação
o projeto de lei do Legislativo 05 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto de lei 49 de 2023. Senhor presidente, como é um projeto de loteamento das áreas industriais do município, então para não estar lendo aqui os lotes e tudo, números, se alguém tiver alguma dúvida aí, precisar, a gente cede uma cópia. Teria como fazer a leitura só da súmula? Eu vou colocar em votação, em chamada nominal dos vereadores. Quem aceitar de ler só assume, responde sim ou não. Adolfo Florencio Preis. Sim. André Luiz da Silva Royer. Sim. Claudemir Roth. Sim. Claudemir da Silva Homem. Sim. Deucrécio Vanderlei Grotti. Sim. Fernando Antunes. Sim. Marcos Paulo Coradini. Sim. Wilson Ney Serena. Sim. Claudinei Vieira. Sim. Projeto de lei 49, 30 de novembro de 2023. Altera e acrescenta dispositivos à lei municipal 1526, de 21 de junho de 2016, e 1528, de 21 de junho de 2016, e 1523, de 21 de junho de 2016, e da outras providências. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei 49 de 2023. Quem estiver favorável, permaneça como está. Caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura do projeto do Legislativo 02 de 2024. Projeto de lei do Legislativo 02 de 2024, de 29 de janeiro de 2024. Denomina Campo de Futebol Joaquim Mariano Pires e da outras providências. Artigo 1º. Fica denominado Campo de Futebol Joaquim Mariano Pires. O campo de futebol localizado entre a Rua Getúlio Vargas e a Rua Rio Grande do Sul, no distrito de São José do Itavó, município de Itaipulândia, Paraná. Artigo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a confeccionar e a fixar a placa de identificação no local. Artigo 3º. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta de dotação orçamentária constante no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação. Itaipulândia, 29 de janeiro de 2024. Ao projeto de lei do Legislativo 02 de 2024. Histórico de Joaquim Mariano Pires. Joaquim Mariano Pires nasceu em Ribeirão Claro, estado do Paraná, em 5 de maio de 1917. Filho de Sebastião Mariano Pires e Ana Teodoro Pires, casado com Isabel de Campos Pires, com quem teve 10 filhos. Passou a residir na localidade de São José do Itavó em meados de 1970. Sempre acreditou no potencial de crescimento da comunidade e sempre batalhou pela melhoria do local. Joaquim Mariano Pires foi um homem determinado e dedicado ao progresso de São José do Itavó, sempre com muitas sugestões e participação no crescimento e desenvolvimento da comunidade. Seu lema era transformar São José do Itavó em uma cidade. Através do padre Bruno, que era, na época, o vigário de São Miguel do Iguaçu, fizeram o loteamento de uma área de terra que pertencia à Igreja Católica e começaram as melhorias em benefício à população. Com a ajuda de Joaquim Mariano Pires, seus filhos e outros moradores reformaram a igreja, construíram o campo de futebol, a princípio localizado onde hoje é a praça, e posteriormente transferido para outra área. Sempre muito participativo, Joaquim Mariano Pires atuou liderando diversos setores. Foi presidente da igreja, primeiro-ministro da Eucaristia, responsável pela iniciativa de formar o time de futebol que levou o título de 7 de setembro, que permanece até hoje. Foi presidente da OPP, da Escola Municipal, membro do Sindicato Rural de São José do Itavó, entre muitas outras iniciativas que beneficiaram a comunidade. Joaquim Mariano Pires faleceu no dia 2 de setembro de 2003. Por estas razões, por sua dedicação
julgamos ser justa a homenagem ao eternizar seu nome, denominado Campo de Futebol Joaquim Mariano Pires. Vereadores: Adolfo Flores Preis, Andélio da Silva Roy, Claudemir da Silva Homem, Claudemir Roth, Claudinei Vieira, Deoclésio Vanderlei Groth, Fernando Antunes, Marcos Paulo Coradini e Wilson Ney Sereno. Sem contar, né, que a iniciativa então foi do nosso colega Adolfo, né, mas levou o nome de todos os vereadores. Parabéns aí, Adolfo, pela iniciativa e pela bela homenagem. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Senhor presidente, hoje à tarde eu estava na casa do filho dele, que é o seu Luiz Mariano, e daí em nome dele pediu para agradecer todos os vereadores aí que assinaram junto esse projeto, né, como já foi lido aí o histórico, né, histórico muito bonito, muito bem elaborado, inclusive pelo seu Luiz, que é filho, e realmente ele foi um dos fundadores, um dos pioneiros também lá da nossa comunidade, né. É uma homenagem muito justa à família e a essa pessoa que muito fez lá pela comunidade, né? Não só por esporte, mas principalmente por esporte, mas a comunidade num todo, né? E como também vai ser feito agora o novo vestiário lá do campo, né? Mas nada mais justo do que no dia da inauguração já está a placa lá com o nome dele e está fazendo essa homenagem. Então, muito obrigado aí a todos os vereadores pelo apoio. Pela ordem, senhor presidente, parabéns mais uma vez, Adolfo, pela iniciativa, parabéns à família Pires, na família seu Mariano muito, seu Luiz Mariano, muito meu amigo também, né, e nada mais justo e merecido essa homenagem. Eu acho que todos os pioneiros, pessoas que foram de alguma forma colaboraram com as comunidades, com o município de Itaipulândia, deveria ter uma homenagem, assim como teve o seu Irineu Grisio também, seu Mariano e muitos outros aí que já tiveram, com certeza muitos terão pela frente também uma homenagem. Parabéns. Quero aqui parabenizar o vereador Adolfo, o vereador André, duas nomeações importantes passando nessa casa de lei. E eu sempre falo assim, um dia a gente vai embora. E a única coisa que a gente deixa registrado é a nossa história. E hoje esses projetos de lei sendo aprovados nessa casa de lei, está deixando registrado na história do município dois nomes de duas pessoas que foram pioneiros e contribuíram para o crescimento de Itaipulândia. Itaipulândia só existe hoje por causa dessas pessoas que lá atrás fizeram um grande esforço para o município ser o que é hoje. Então está de parabéns, e sempre que tiver esse projeto nomeando algumas ruas, alguns próprios públicos, em nome de alguns pioneiros do nosso município, pode contar com o meu apoio, porque se não é esses pioneiros, Itaipulândia não existia. Não havendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu coloco em primeira votação o projeto de lei do Legislativo 02 de 2024. Quem estiver favorável, permaneça como está, caso contrário, se manifesta. Declaro aprovado. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da mensagem do projeto de lei 06 de 2024. Mensagem 06 de 2024. Senhor presidente, senhores vereadores, submetemos à apreciação de vossas excelências o projeto de lei que institui feriado municipal no dia de Corpus Christi, no município de Itaipulândia, para que seja apreciado pelos nobres edis. O dia de Corpus Christi, que este ano cai no dia 30 de maio, quinta-feira, é uma expressão latina que significa corpo de Cristo. Esta data sempre é celebrada na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que acontece no domingo após o de Pentecostes, o qual ocorre 50 dias depois da Páscoa. Esta data não é considerada feriado nacional, mas pode ser considerada feriado municipal ou estadual, desde que exista uma lei assim prevendo, o que ocorre na maioria dos municípios localizados nas regiões sul e sudeste do Brasil. Sendo assim, o objetivo da matéria apresenta é instituir o dia de Corpus Christi como feriado municipal, justificado nesses termos, encaminhamos o referido projeto de lei para apreciação e aprovação desta Casa Legislativa, oportunidade em que
reiteramos voto de consideração e apreço. Gabinete da Prefeita de Itaipulândia, Estado do Paraná, 15 de fevereiro de 2024. Atenciosamente, Cleide Inês Gliber Prates, Prefeita Municipal. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para análise das comissões permanentes. Ouvido o primeiro secretário para fazer a leitura do requerimento 01 de 2024. Requerimento 01/2024. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itaipulândia, o vereador Claudemir da Silva Homem, com assento nesta Casa de Leis, vem à presença de Vossa Excelência requerer, após ouvido do plenário, na forma regimental e com base na Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, que seja encaminhado ofício à Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Cleide Inês Gliber Prates, no sentido de que encaminha a este Poder Legislativo as seguintes informações e documentos. Cópia do relatório da Comissão Processante relativa ao processo administrativo número 04/2023, em que figura como investigado o senhor Rodrigo Rogério Pavinato. Informações escritas, comprovado por meio de documentos referente ao número de ordem de serviço de entrega de pedras no balneário de Jacutinga, bem como a quantidade de pedras entregue, peso de balança, romaneio de entrega de mercadoria, cubagem de serviços prestado na data de 29 de novembro de 2023. Justificativa. As informações solicitadas são fundamentais para que os vereadores possam cumprir a função fiscalizadora que exercem. Por deferimento, Itaipulândia, 15 de fevereiro de 2024. Claudemir da Silva Homem, vereador. Tendo sido feita a leitura, eu encaminho para a ordem do dia da próxima sessão. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação 06 de 2024. Indicação 06 de 2024. Vereador Adolfo Lourenço Preis indica a Prefeita Municipal Excelentíssima Senhora Cleide Inês Gliber Prates que seja transformado a área pública localizada na sede do município, onde funcionava o antigo pátio de máquinas, em uma área de lazer e entretenimento dos moradores. Justificativa. Trata-se de uma área localizada próxima ao museu, onde antigamente funcionava o pátio de máquinas do município. Solicitamos que seja transformado em área de lazer, para que as pessoas possam utilizar este espaço que hoje se encontra sem utilidade, e assim manter a cidade mais bonita e bem cuidada. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Presidente, quero só dar mais uma reforçada em relação a essa indicação, aproveitar que também está o secretário de obras aqui hoje presente. Claro que isso vai partir do planejamento, né, secretário? Mas eu gostaria também que você puder também dar uma atenção junto com, através da prefeita, através da Secretaria de Planejamento. Eu vejo que é uma área que dá para fazer um projeto bem legal ali, uma praça. Eu penso numa praça ali de lazer, né? É uma área bem no centro, né? E se a gente passar lá hoje está bem feia, além de muito mato, tem lá alguns carros velhos lá estacionados, até com risco hoje na epidemia que nós estamos sofrendo de dengue aí, né? Então a gente daria um destino bem interessante para essa área aí, né? Para que aquele pessoal desse lado da cidade também tenha um espaço de lazer aí para as famílias, para as crianças das famílias e tal, né? Então fica aí o pedido, se a prefeita der uma atenção especial, acho que vai ficar bem bonito aí uma praça dentro daquela área lá. Se Pela ordem, puder reforçar lá, secretário, fico agradecido. Pela ordem, senhor presidente. Quero dar os parabéns ao vereador Adolfo por essa indicação. Até há poucos dias atrás tive várias cobranças também de moradores ali de perto. Por causa desse abandono, Adolfo, até tem uma construção lá no fundo, parece que a gente passando lá à noite, parece que até tem gente morando lá nos fundos, vamos dizer assim, dentro de um órgão público. Então é muito válida a tua cobrança. Então, como está aí o secretário de obras, a gente pede um empenho da Secretaria de Obras para estar limpando também aquele lugar enquanto não seja investido lá, né, Adolfo? E para estar dando uma melhor harmonia ali naquele lugar. Porque tu passa lá à noite e é uma situação de abandono mesmo lá. Não tendo mais vereadores que queiram se manifestar, eu encaminho para os órgãos competentes. Ouvido o primeiro secretário para fazer a leitura da indicação 07 de 2024. Indicação 07 de 2024, vereador Claudemir Roth indica a Prefeita Municipal, Excelentíssima Senhora Cleide Inês Gliber Prates,
que seja efetuado o prolongamento da rua Uirapuru na localidade de Jacutinga, bem como a devida infraestrutura em toda a sua extensão, necessária para o tráfego de moradores e veículos. Justificativa: é a comunidade da rua Uirapuru para que os moradores tenham acesso necessário, seus lotes e suas residências, bem como seja efetuado melhorias de infraestrutura, pavimentação, galerias, calçadas, que são medidas importantes para que os moradores possam trafegar com segurança e também investir em construção nos terrenos ali localizados. Tendo sido feita a leitura, eu coloco em discussão. Não havendo discussão, eu encaminho para os órgãos competentes. Dando continuidade aos trabalhos desta sessão, passamos para a fase das considerações finais. Escrito para fazer o uso da palavra livre, o vereador Claudemir da Silva Homem. Boa noite, senhor presidente, também aos colegas vereadores. Boa noite ao secretário dos Comércios, Darcy, também o nosso secretário de Obras, Leonardo, secretário Wellington. Boa noite também ao Tinho. Parabéns, Tinho, mais uma vez, ao vereador André, também ao diretor Jair Schaefer, lá do Caramuru. O Setembrino, nosso amigo também, que tem uma voz imponente, trabalhou nas rádios aí do Sudoeste, na região de Cascavel aí, conhecemos como J. Silva. Senhores vereadores, hoje me traz aqui algumas cobranças referentes à educação. O nosso orçamento, todo mundo sabe que ele é bastante generoso, dá para trabalhar bem com todos esses milhões, e gostaria de fazer um pedido e os vereadores ajudarem a cobrar sobre as crianças especiais que tem no nosso município. Elas têm que ter um professor de apoio, e sei que também começou agora as aulas e está um pouco até se organizar, mas eu peço um pouco de atenção para que a secretária de Educação e toda a sua equipe, quanto antes, remaneje professores do PSS para que vão dar aula de auxílio às pessoas especiais na rede municipal de educação. Também, outra cobrança é referente aos cursos. Eu acho que fica bem mais fácil levar o professor até na linha Caramuru, até no São José da Tavó, até em Santa Inês, do que fazer com que essas crianças venham para a cidade. Muitos só tem uma bicicletinha. Como é que vai trazer no dia de chuva, um sol escaldante, como esse verão foi? Então, nada mais justo do que a Secretaria juntamente com Cultura, juntamente com a Secretaria de Educação, se conversarem o quanto antes e levar esses cursos para as comunidades. Também gostaria de fazer uma cobrança ao nosso secretário ele sempre está conosco aqui de habitação. Desde o ano passado o povo já foi contemplado, já sabe quem foram as pessoas contempladas para ter a sua casa. O conjunto habitacional está, ou quase, e ainda o pessoal me cobra aqui, me parece que quando chega ali na prefeitura tem isso, tem aquilo, e ainda não conseguiram iniciar os trabalhos lá das casas populares. Então peço agilidade à Secretaria de Habitação referente ao início das casas populares lá em Santa Inês. Também gostaria de fazer um apelo no futuro próximo, senhores vereadores, referente às pessoas especiais da nossa cidade, onde apenas 3 pessoas foram contempladas, com 3 pessoas especiais que foram contempladas com casas. Deus me livre ter uma pessoa especial em casa, pagando aluguel, é uma comida, é um alimento especial, é um tratamento especial. Aqui o Fernando, que trabalha na saúde, sabe bem, né, Fernando, sobre as medicações referente à saúde dessas pessoas especiais, e elas não têm a casinha própria ainda. Senhores vereadores. Senhor, quer dar uma parte? Sim.
A questão ali de pessoas especial foi seguida a nível federal, né, que é 3% e o município, né, se baseou na mesma lei, né, mas é uma coisa acho que futuramente pode ser alterada. Exatamente, vereador Fernando. Até, inclusive, falhamos, né? Os 9 vereadores falharam em não analisar com carinho isso, né, vereador Adolfo? Nós conversamos bastante, mas, infelizmente, a pressa é inimiga da perfeição. Pecamos mais uma vez, não foi um nem dois, foi os 9 que acabamos pecando. E hoje alguém está sofrendo, pagando aluguel, 600, 700 reais de aluguel e passando o trabalho sem a vossa casa própria. Então, espero que em breve conseguimos aumentar esse projeto das casas populares e atingir as pessoas, chefe de família, principalmente chefe de família e pessoas especiais e também aos idosos da nossa cidade. Sabemos que temos 17 pessoas, 17 aluninhos lá na Multiducar, que eles não têm casa, 17 alunos lá, chegando próximo de 50 alunos na Multieducar, e também temos aproximadamente 50 pessoas, criancinhas com UTEA. Também eu não consegui levantar se todas têm casa ou não, mas também podemos estar levantando esse número, vereador Nenê, para a gente estar se precavendo para essas pessoas, e fora as outras que são amputadas, enfim, e outra situação especiais também no nosso município. O secretário de Obras está aqui, o secretário de Planejamento está aqui. Outro dia, secretário de Obras, Leonardo, nosso outro secretário, que não está mais na pasta, ele andava bem pouco. Já vi o senhor aí com o carro da prefeitura olhando as obras. Siga nesse caminho que o senhor tem tudo para dar certo. Secretário não é qualquer um. E 12 mil pessoas nós moramos aqui em Itaipulândia, e o senhor foi escolhido para tocar uma pasta tão ampla. Sei que tem bastante problema, mas faça com louvor, não faça igual aos outros secretários que acabam passando e deixando o seu nome ir rolando pela valeta e pela sarjeta. Então, faça, não envergonhe a tua família, faça certinho, que o senhor tem tudo para dar certo lá na secretaria. Mas voltando ao secretário Wellington, ao secretário Gamba, referente a um ponto de ônibus, vereadores. Os senhores não puderam ver, vão até na esquina da praça aí de Bergman ali, vocês vão ver um ponto de ônibus que foi posto ali. Não tem condição do nosso ex-secretário deixar colocar um ponto de ônibus daquele formato lá. Só vocês ir lá vendo para ver. É inacreditável. Mas, enfim, secretário que não anda, que não corre, que não faz isso, não faz aquilo. Até o nosso requerimento que nós colocamos aqui, senhores vereadores, referente à comissão processante relativa ao processo administrativo 04/2003, do senhor Rodrigo Pavinato, é quando dá muita asa, senhor secretário Hélio, para diretores que eles não querem trabalhar. E sim, eles querem levar a vida liviana, e acaba acontecendo esses tipos de situações aqui, que não precisava chegar nessa situação de chegar até de ir na Polícia Civil e ter um inquérito policial. Então é muito triste para o nosso município. Com tanto dinheiro é só pegar e gastar com sabedoria. Mas aqui é diferente na nossa cidade. Então, secretário Wellington, nós conversamos aquele dia, o secretário de Obras jogou para o senhor e ficou naquele disse que acabaram concluindo uma obra que, olha, é lamentável as duas secretarias não se conversarem, mas enfim, está lá. Aquela obra lá é desculpa o palavrão, mas é uma cagada, mais uma que foram feitas no nosso município. Então, senhor secretário, também aqui o nosso secretário Darcy, o outro ex-secretário também, que vem pedir o nosso requerimento, espero que passe aqui, que é a nossa função fiscalizar. O nosso ex-secretário também, ele foi convidado a sair da secretaria. Então, é lamentável, mas chega num momento que as obrigações, elas têm que ser feitas com louvor, e nós estamos aqui, por lido hoje, vai para as comissões, para a gente estar lendo com atenção o requerimento, então, da Secretaria de Obras e a Secretaria dos Comércios. Então,
eu gostaria de, finalizando, e muito obrigado e tenha uma ótima semana. Inscrito para fazer o uso da palavra livre, o vereador Claudemir Roth. Boa noite, senhor presidente. Em cumprimento os colegas vereadores. Cumprimentar aqui nessa noite, então, o Tinho, da família do seu Irineu, que hoje está recebendo uma homenagem nessa Câmara de Vereadores, através do vereador André. Então, seja bem-vindo, Tinho, em todas as nossas sessões. A Câmara está de porta aberta para a população de Itaipulândia. Cumprimentar também ao Setembrino, morador aí da linha Jacutinga, né, Setembrino? Então, seja bem-vindo a essa Casa de Leis, sempre que puder estar presente, seja bem-vindo. Então, cumprimentar aqui também o nosso secretário hoje, aqui presente, temos o Hélito, secretário aí que está desde o início do mandato, junto com a prefeita Cleide, desempenhando um bom trabalho na secretaria que exerce. Também dar as boas-vindas ao secretário de Obras, ao Leonardo Prats Gamba, que assumiu há poucos dias aí a Secretaria de Obras. Então, falei há poucos dias nessa tribuna, quando ele assumiu, que quando ele assumiu já teve cobrança de vereadores, então eu falei que o senhor é formado em Direito, então, pelo menos de lei, Leonardo, eu acredito que você entende, e você tem esse vereador aqui que te defende, e sempre que precisar pode contar comigo. Então, eu vejo que vai ser muito difícil dar problema na sua secretaria, que pelo menos de lei você é um bom entendedor. Também foi criticado no dia que assumiu o secretário Darcy. Eu falei que conheço ele desde criança, então você tem o meu apoio também, Darcy. E seja bem-vindo a esse time vencedor aí, que é o time da prefeita Cleide e do vice-prefeito Lindolfo, e também dessa Câmara de Vereadores que é unida em prol do nosso município. Também quero dar aqui uma boa noite ao Caieira, um funcionário muito trabalhador e batalhador no cargo que exerce hoje na administração de Cleide Lindolfo. E também dar uma boa noite a todos os nossos colegas de trabalho aqui da Câmara de Vereadores, que eu sempre falo que são nossos braços direitos. Então, o que me traz hoje a essa tribuna foi uma indicação que eu fiz para a comunidade do Jacutinga, que é o prolongamento de uma rua que há muitos anos ela chegou até na avenida ali e parou. Então, eu preciso do Hélito, secretário de Planejamento, que estava aqui, já assumiu. Então, para ver o prolongamento dessa rua, a rua Irapuru, na comunidade do Jacutinga, aonde ela chega na avenida e para, dando seguimento a ela, que é o que eu estou pedindo aqui nessa minha indicação. Tem um lote, e no fundo desse lote tem outros lotes que pagam o seu imposto. Então, para as pessoas que moram aos fundos, no prolongamento dessa rua, que eu estou pedindo, a pessoa que mora nos fundos, ela tem que passar pelo pátio da igreja, até, eu vejo assim, que é muito difícil, foi até quebrado o muro lá da igreja, então tem que passar por dentro de um lote para poder ter acesso na sua casa. Então, eu vejo assim, a pessoa tem a escritura, ela paga o seu imposto, então ela tem direito de uma rua, e é isso que eu estou cobrando. E também estive conversando com o secretário de Obras, Leonardo, e com a prefeita Cleide, nesse fim de semana. Então, fiz várias cobranças a eles, de indicações que foram feitas nessa Câmara de Vereadores, principalmente por mim, que é o alargamento da via da comunidade do Botafogo até Santa Inês. Então, eu estive conversando com o Leonardo e com a prefeita Cleide. Eu fiz essa indicação e também, então, no fim de semana, estive sentado com eles. Eu vejo, assim, para ter boas ideias, talvez a minha não seja tão boa, mas a gente sentando e conversando, talvez 2 e 3 ideias, a gente chega numa boa. Então, vamos dizer assim, há pouco tempo atrás eu fiz essa indicação
do alargamento da pista até a comunidade de Santa Inês. Então, tive sentado esse fim de semana com o Leonardo e com a prefeita Cleide. Eles se comprometeram de os primeiros dias estar mandando esse projeto para essa Casa de Leis para fazer o alargamento da via até Santa Inês, como foi feito da polícia até a comunidade do Caramuru, que muitas pessoas estão elogiando. E também, então, aproveitando essa conversa com a prefeita Cleide e o secretário Leonardo, eu cobrei, então, o asfalto da rua Papagaio, na comunidade da Jacutinga, que é lá no loteamento novo. Então, é uma rua que parece esquecida depois na licitação, quando foi feito o asfalto lá. Então, aproveitando, já cobrei o secretário e a prefeita. Então, se comprometeram dos primeiros dias também está mandando para essa Casa de Leis o recapamento asfalto da rua Papagaio, na Vila Nova de Jacutinga. E também, falando em ponto de ônibus, que o Nego falou aqui que foi instalado, também conversando com o secretário e a prefeita Cleide, eu cobrei um ponto de ônibus na Vila Lentes, ali na rua Lentes, do bairro Lentes. Então, o secretário se comprometeu com nós, né, Leonardo? Nos primeiros dias está instalando esse ponto de ônibus lá. Eu vejo que é uma das prioridades daquela vila. Então, eu vejo assim, Leonardo, que tu pode fazer um belo trabalho pelo município de Itaipulândia. Como você é uma pessoa nova, pessoa estudada, e você sabe que quando você foi para assumir, eu conversei contigo e cobrei que eu não queria você dentro de 4 paredes. Eu queria você pelo menos um meio período na rua. Então é o que eu espero de você e que faça um bom trabalho pelo município de Itaipulândia. Escrito para fazer uso da palavra livre, o vereador Adolfo Florencio Preis. Cumprimento o presidente, os colegas vereadores, os funcionários, secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Darcy, secretário Wellington, Planejamento, o Leonardo. Parabéns, Leonardo, pelo cargo, pela pasta, uma pasta muito importante, né, para o município. Mas como o vereador Nenê já falou aqui, tenho certeza que você vai dar conta do recado, né? E pode contar sempre com nós aqui na Câmara. Todos os vereadores estão à disposição do que é melhor para o município. Cumprimentar também aqui o meu companheiro Jair, popular Caieira, diretor de obras. Parabenizar você, Caieira, pelo belo trabalho que você vem fazendo em frente à diretoria dessa pasta, né? A gente vê muitos elogios da sua parte, inclusive com a conversa com a própria prefeita, né? Ela elogiou muito o seu trabalho e da sua equipe, né? Parabéns, continue sempre assim, servindo bem, atendendo bem o nosso município. Cumprimentar os demais aqui, já cumprimentados aqui, né? E também cumprimentar os que estão acompanhando pela rede social. Quero só, vereador Negro, dar os parabéns aí pela cobrança em relação à habitação, né? Eu também hoje conversei com o secretário da pasta, né? Então a obra agora está concluída, a obra do loteamento, o secretário está aqui, eu acho que deve estar acompanhando isso também, né, secretário? Parece que a empresa então vai entregar a obra essa semana, né? Onde que vai estar liberado então para as casas, para a construção das casas. E também a demora um pouco também, são 100 casas, né? E esses 100 lotes precisaram ser escriturados no nome das famílias, né? Então agora o registro de imóveis liberou 50 desses 100. Então tem 50 escrituras já que já estão aptas para começar a construção. Então eu acredito que aí, vereador Negro, nesses próximos dias, no máximo aí no começo de março, eu acredito que comece essas 50 primeiras casas lá na comunidade Santa Inês, né? E também tem 4 que vai ser construída lá na comunidade do Itavó. Os vereadores sabem disso, né? E também está em processo de escritura. Então, só para justificar aqui, e em relação também à margem de portadores de deficiência, como já foi falado aqui, tem que ser baseado numa lei federal, né, vereador? Claro que a cobrança tua é válida e que nós podemos estar discutindo isso junto ao executivo, de repente fazer um programa próprio para o nosso município para poder atender mais portadores de deficiência, né? Mas nesse momento essa lei, e não tem como fugir disso, ela é baseada na lei maior, né? Então a gente teve que
teve que seguir o que fala a lei maior, né? Mas a cobrança é válida, né? E fica aí como sugestão para a gente estar discutindo isso futuramente. Quero também aproveitar o Wellington. O Wellington chegou um pouquinho depois que começou a sessão e foi lida uma indicação minha, Wellington, em relação àquele antigo pátio aquela área onde era o antigo pátio de máquinas aí da prefeitura. Eu sugeri através de uma indicação, e deve ir para você essa indicação, né? Que se faça uma praça lá. Usar aquele espaço para fazer uma praça, um lugar de lazer lá para as famílias, para as crianças, né? A gente vê que está meio abandonado lá, inclusive bem sujo, com alguns carros velhos lá, que está, por ser uma área dentro do centro da cidade, eu acho que a gente tem que dar uma atenção um pouco melhor, e eu deixei como sugestão aqui para que se faça o projeto de uma praça, né? E eu sei que se a prefeita autorizar, vai passar isso para você, para sua pasta de planejamento, né? Então fica como sugestão para dar uma atenção lá, né, Wellington? E tendo o apoio da prefeita, eu acredito que ela vai dar uma atenção para isso. E vocês elaborem um projeto bem legal ali, como é no centro, né? Acho que vai embelezar mais a nossa cidade aí. E com isso, muitas famílias podem estar usando aquela área que hoje está lá abandonada, né? Então, leve aí como sugestão, e eu peço uma atenção especial aí em relação a isso. Da minha parte seria isso. Quero desejar a todos aí uma boa semana. Passo os trabalhos da presidência para o meu vice-presidente para que eu possa fazer o uso da palavra livre. Convido o vereador Claudinei Vieira para fazer o uso da tribuna livre. Quero aqui cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar aqui o público que se faz presente, cumprimentar os funcionários dessa casa, e um cumprimento especial aos secretários que estão aqui hoje nessa sessão. Vou começar falando dos secretários. Né? Vassoura Nova diz que barre bem. Secretário que frequenta câmaras de vereadores, e isso fica um recado a todos os secretários, não tem problema com vereadores. Porque se tiver problema, tem um tempinho para estar conversando logo após a sessão. Isso faz muito bem para quem ocupa esses cargos de confiança de uma administração pública. Imagina, seus vereadores, se nós tivéssemos a mesma paciência que os secretários têm quando chegam os projetos deles aqui nessa casa, fica tramitando aqui talvez uma semana, 2 semanas, já estão ligando. Tem secretário que faz mais de ano que não põe o pé nessa casa de lei. Nem sabe qual que é o projeto dele, como que está o projeto dele. Estamos num ano político. E que fica o recado para a prefeita Cleide, que faça seus agentes políticos trabalhar. Visitar essa casa de lei para que seus projetos de lei não tenham complicação quando estiver tramitando dentro dessa casa de lei. Então, está de parabéns os secretários que aqui se faz presente, e continua assim, porque nós precisamos estar em contato com o secretário. E cada vereador desses aqui representa 1.000 e poucos munícipes de Itaipulândia, porque temos 11.600 e poucos munícipes em Itaipulândia, e nós somos representantes de 1.000 e poucos munícipes. Então, de vez em quando, nós precisamos ter contato com o secretário. E muitas vezes, talvez no dia a dia, o secretário está na correria, não conseguimos ter esse contato. Então, na segunda-feira, é importante que o secretário faça essa visita. Tivemos aí, secretário de obra, um terrível acidente que foi ceifada a vida de uma mulher. Gostaria de fazer uma cobrança aqui em tribuna. Já foi cobrado aqui pelo vereador Fernando. Naquela avenida é uma via muito rápida. Tem que colocar lombada naquela rua. Se mede a educação de uma população de uma cidade pelas lombadas que existem na cidade. Infelizmente, a nossa população é mal educada para se dirigir. Então temos que criar lombada. Me cede a palavra. Na verdade, ali não tem nem placa de velocidade, não tem nada naquela avenida ali. Então, se pelo menos tivesse a placa de velocidade, a pessoa, né, eu acho que vai da consciência de cada um, mas a lombada ajuda, mas nem placa de velocidade tem ali para dizer quantos quilômetros por hora pode andar ou não.
Me cede a palavra, presidente. Parabéns, vereador Claudinei, nosso presidente, por levantar. O secretário de Obras está aqui, planejamento. Infelizmente, isso que o senhor falou, a quantidade de quebra-mola é bastante, mas o povo não respeita. A polícia militar aperta, eles fogem para o outro lado. A polícia pega lá, aperta para cá. E o respeito com o outro é pouco. Não estou falando nesse caso, porque a falta de respeito não é nada disso, desse caso que aconteceu aqui. Mas o fato nosso presidente, que o trânsito em Itaipulândia aqui está difícil. Não respeita a velocidade, não respeita o quebra-mola, é pouco respeito que está acontecendo aqui. Então, nosso secretário, tem alguns lugares que está bem perigoso mesmo. Então, eu faço e apoio o nosso vereador Claudinei nessas lombadas elevadas aí que serão interessantes. Segurança. Quero aqui fazer outra cobrança, aproveitar que o secretário Wellington está aqui presente. É importante, já foi, eu acho, cobrado nessa Casa de Lei, que São José do Itavós esteja construa ou reforma, onde está sendo lá velada as pessoas, uma casa mortuária. É muito quente lá dentro, é terrível. Um corpo não resiste ficar lá dentro se tivesse um velório que nem era antigamente, de 20 e poucas horas velando uma pessoa. É muito calor. Então, uma reforma naquela creche, quebrando a parte de baixo ali, reformando, acho que fica uma casa mortuária muito boa ali. Eu acho, Wellington, senta com a prefeita, tenta verificar isso daí, fazer uma casa mortuária no São José do Itavó urgente. Presidente, só cede a palavra um minutinho. Acho que a cobrança sua é muito boa, né? Inclusive já tem indicação, né? Já estive até falando com a prefeita também, mas realmente lá tem que dar uma atenção, Wellington, né? Lá só quem participa de velório lá, e esse último que teve, realmente lá tinha muita gente nesse último velório, o lugar lá tem que ser reformado mesmo. Usar aquela área de baixo lá para uma casa mortuária, dá para adequar aquela parte de baixo, e em cima, que nem o presidente está falando, deixa para o clube de mães, que hoje o clube de mães já funciona lá em cima. Mas vamos usar aquele espaço todo embaixo como uma casa mortuária. E ele fica bem acessível ao cemitério. Você saiu dali, você está praticamente de frente com o cemitério, né? Então, parabéns, presidente, aí por estar ajudando nessa cobrança. Senhor presidente, só me cede um pouquinho, aproveitando o secretário, já que está aí, secretário. Na casa mortuária aqui da cidade, não tem ar-condicionado na sala, né, que as crianças é para dormir, então, né, num velório, um calorão. No escritório não tem ar-condicionado. O bebedouro está lá faz 10 dias já para ser instalado, até agora ninguém foi lá instalar o bebedouro elétrico. Não tem ar-condicionado no saguão grande ali, entendeu? Então, assim, é um descaso, na verdade, uma obra tão bonita que ficou, né, espaçosa, mas não tem ainda. Então, secretário, dá uma cobrada, não sei, o bebedouro está lá, mas já está 10 dias lá, estão pedindo para instalar, até agora não foi instalado ainda. As pessoas têm que ficar comprando água, né? E também os ar-condicionados, pode ser de 9 mil, essas linhas são pequenas, mas como é que uma criança vai dormir lá no dia de velório, com a porta aberta não dá, né? Por causa do barulho. E fechado, sem ar, não tem como, né? Então dá uma atenção nisso aí na casa mortuária. Outra coisa também é aquela porta, aquelas portas tem que modificar. Ali, se for para sair com as pessoas, para levar o caixão até lá fora, tem que sair tudo meio enviesado ali, porque ficou muito estreito também. Então ir lá, dar uma analisada. Foi acabado de fazer e dizer que já precisa praticamente de reforma. Então, a secretária, aproveitando que você está aqui, dá uma atenção lá na casa mortuária aqui da cidade, beleza? Vamos lá agora com o secretário de Indústria e Comércio, aproveitar para fazer cobrança. Darcy, quando falaram da tua nomeação, alguns até criticaram, e eu falei que eu acreditava no teu trabalho e que poderia estar vindo com ideias novas. E isso é muito importante para o nosso município. Eu acho que o nosso comércio, a nossa indústria, de uma certa forma, está um pouco abandonada. Tenho reclamação, estava falando com o secretário de obra, que existe algumas indústrias precisando de cascalho. Enquanto em alguns agricultores está sobrando cascalho. Eu passo por essa dificuldade em Esquina Gaúcha, lá tem uma indústria, onde que é muito cascalho levado para lá, e eu sou cobrado pelos agricultores pequenos que não chegam os cascalhos até eles. Então eu acho que tem que ter um plano de ação da indústria e comércio para socorrer a nossa indústria do nosso município.
principalmente em seus pátios. Existe um projeto de lei, seus vereadores aqui, de perfilamento asfáltico em frente às indústrias. Mas é 3 por ano. Isso não é suficiente. Eu acho que tinha que criar um projeto de lei na onde que pegasse e reformasse todas as indústrias que é do município, tivesse perfilamento asfáltico. Né? Tenho certeza, se esse projeto tramitar nessa casa e vir com regime de urgência, ele vai passar com regime de urgência. Porque isso é necessidade. Socorrer quem gera emprego em nosso município. Então, secretário, se precisar do apoio do vereador Ney Boiadeiro e com certeza dessa Casa de Lei, pode contar com nós, para que nós criamos um plano de ação para resolver os pátios das indústrias do nosso município. Quando o Nego estava cobrando aqui a respeito do loteamento, vereador Nego, e eu estava ali na minha cadeira, eu estava refletindo. E não poderia deixar de parabenizar a prefeita Cleide, que em 6 anos de mandato liberou mais de 300 casas. Se tem cobrança é porque está fazendo. Porque passamos algum mandato nessa Casa de Lei que nós não podíamos falar em habitação. Porque quem passou na máquina pública não se preocupou com a população de Itaipulândia. E hoje tem 300 famílias com essa 100 casas agora que vai estar realizando o seu sonho, o sonho da casa própria. É enrolado? É enrolado, mas não é pela gestão. É pelo registro de imóveis, é por outra documentação, e essas pessoas tenho certeza que estão muito felizes e que mais pessoas com certeza vai ser beneficiado nessa gestão. Então está de parabéns a administração da prefeita Cleide, e pode ter certeza que sempre quando vir um projeto de habitação, vai ter o apoio dessa Casa de Lei e também vai ter a cobrança e vai ter mudança como fizemos nesse outro projeto. E a gente sempre fala, nenhum projeto é perfeito. Se fosse perfeito, não precisava ter mudança, não precisava ter emenda. O que o vereador Nego acabou falando aqui é uma realidade. Quem tem uma pessoa com deficiência na casa e tem que pagar aluguel, é muito sofrido. E essa mudança cabe a nós. Então vamos estar estudando isso aí no próximo projeto de lei que vem para a habitação, para tentar mudar a realidade do nosso município. Da minha parte seria isso. Quero agradecer a todos aí pela presença e desejar uma boa semana a todos e que tenham uma boa noite. Devolvo os trabalhos da presidência ao presidente Claudinei Vieira. Não havendo mais nada para ser tratado, cumprindo a finalidade desta sessão, agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa sessão. E convoco todos os vereadores e convido a população para a próxima sessão ordinária, dia 26 de fevereiro de 2024, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite e uma ótima